Professor, em qual momento o senhor fechou o arquivo do XP? No final, depois do outro arquivo? O senhor criou? Ó, o primeiro cara, eu fechei logo depois que eu li, certo? O segundo cara, que era o resultado, eu só fechei depois que eu escrevi a última linha. Tá? Então, o arquivo de leitura, o arquivo inicial, se o meu único objetivo é ler, eu fecho ele imediatamente depois que eu terminei de ler. Tá? Agora, o arquivo de saída, eu só posso fechar depois que eu coloquei alguma coisa lá dentro. Entendi. Mesmo assim, ele continua vinculando, porque assim, quando o senhor fez o primeiro for, foi a vinculação que tinha dentro do arquivo com o programa. Isso. Como é que ele puxou os dados lá? O senhor que não estava fechado. Não estava? Aí é que está a sacada. Aqui, ó. Estava na memória. Estava na memória. Ó. Você abre o arquivo, copia, vamos dizer assim, joga para a memória, aí você modifica na memória, aí você abre de novo jogando dentro do arquivo. É exatamente isso. Então, o que acontece é o seguinte. Ó. Então, olha aqui, ó, das linhas 11 a 13 aqui. Tá? Então, na linha 11, eu abri o arquivo. Então, nesse momento, o arquivo ainda está no disco. Ok. Certo? Não li absolutamente nada. Quando eu faço read lines aqui na linha 12, O senhor leu as linhas, todas as linhas. Você leu com o parâmetro de readlines, né? Oi? Você leu com aquele parâmetro, que é a formatação que você quer, no caso, o readline. Isso é. O read lines era um método específico que constrói uma lista. Se fosse um texto com 100 mil linhas, ele leu o texto todo. O texto todo. Ia jogar as 100 mil linhas para a memória. Aí o senhor falou para ter cuidado. Isso. É que cuidado. 100 mil linhas de um Excel ainda não é muita coisa. Tá? Então, isso daqui ocupa pouco espaço na memória. Mesmo. Tá? Então, isso daqui dá para ler direto sem problema nenhum. Não é tanto dor de cabeça. Tá? Se você tem um Excel com suas 2 milhões de linhas, aí você tem que tomar cuidado. Aí, nesse caso ali, daria para... É. Ali, naquele caso ali, daí não ia ser um banco de dados, tudo bem, mas igual ali está no readline, teria como eu colocar ali, eu quero só uma quantidade de linha que ele leia? Sim, isso que você está fazendo é a criação de um buffer, mas não existe método que faça isso. Ele tem que ser meio manualzão mesmo. É manual. Existe uma forma de você ler linha a linha. É o line. Tá? Oi? É o line, né? Também. Mas o for resolve para você sem o line. Tá. Tá? O for é capaz de fazer isso. No caso, puxaria do for a variável da linha lá, que foi onde você copiou na memória, ou não, antes disso, né, que você já copiou. Isso, exato. Tá? Mas eu não vou mostrar isso agora, porque Não, assim, ó, sim. se esse aqui já está complicando a mente, imagine se eu for mostrar, não, aqui eu vou puxar a linha, não sei o quê, então vamos com calma, mas é possível. Tá? Então, na linha 12, o que eu fiz? Eu tirei o conteúdo do arquivo do disco e joguei todo para a memória. Tá? Então, isso, então. Porque não estamos entendendo em caso assim, cadê a porra do arquivo? Como é que eu vou buscar a informação do arquivo a partir de agora? Na verdade, não preciso buscar, eu já busquei. Você já buscou. E aí você criou uma cópia dele na memória. Então agora eu posso, na linha 13 aqui, fácil de fechar. Por quê? Porque eu estou fechando o que está no disco. Mas a cópia está toda na memória. Todo o trabalho que eu fiz daqui para frente é com dado na memória. Tá? Por que eu jogo tudo para a memória aqui? Qual é a vantagem de jogar tudo para a memória? É mais rápido. É bizarramente mais rápido. Tá? Assim, ó. Do ponto de vista da velocidade, se o teu disco é um HD... Ele trabalha na memória cache, isso? Ele trabalha na memória RAM. Na RAM normal. Na RAM. Tá? Então, quando toda variável que você tem dentro do teu código, ela é criada na RAM. Tá? Sim, sim. E é por isso que trava o computador, se você jogar depois demais. É a memória RAM que é o problema. O cache é um caso diferente. Tá? Então, o cache ele existe dentro do processador. Era isso que eu estava imaginando, que ele jogava para dentro do cache. Isso, não. O cache é bastante limitado, o cache é pequeno. Tá? E qual que é a ideia do cache? Então, eu tenho tempo. Vou explicar isso rapidamente. Então,
Não, mas é relativamente relevante. O meu problema é tempo. Mas assim, você tem lá a memória, certo? A RAM. E você tem o processador. E aí, entre a RAM e o processador, você tem o barramento. Sabe? Quando o processador tem que calcular alguma coisa, o que ele precisa fazer? Ele olha para a RAM, busca o que ele precisa, e aí os dados da RAM vão via barramento e são armazenados no cache. Quanto maior o cache, menos tempo você perde entre RAM e barramento. Porque ele já armazena lá também para poder fazer os cálculos. E aí depois, mesma coisa, ele terminou de calcular, ele tem que pegar o que estava no processador e devolver para a RAM. Tá? Então, esse é o fluxo toscamente explicado de como o computador funciona. Tá? E aí o que acontece? Quanto mais cache no processador, mais coisa ele pode armazenar e menos ele tem que solicitar para a RAM. Só que a ordem de grandeza é monstruosamente diferente. A RAM é na ordem de gigabytes. O cache é na ordem do mega. Então, tem como ele armazenar tudo? Não. Ele vai fazer requisições, isso é inevitável. Tá? A ideia da troca do cache do processador tem um nome. Tá? Mas uma lista pequena você tem dentro do processador. Caberia sim. Então, existem processadores hoje, por exemplo, com 64 MB de cache. Só que assim, quem que define o que vai sair da RAM e do processador e vice-versa? O hardware. Tá? É o hardware. Então, você não tem como lidar com isso. Para não mentir, linguagens de muito baixo nível você tem este controle. Então, por exemplo, linguagens tipo C, lá você consegue controlar isso. Lá você consegue dizer onde na memória você quer colocar alguma coisa, quem que você quer passar para o processador agora. Então, você tem todo esse nível de controle. Tá? No Python, não. No Python, esqueça. Você abstrai tudo isso. Então, como que a memória conversa com o processador, quem vai para o cache, quem vira registrador, esqueça. Tá? Nada disso você tem controle. Tá? Então, não se preocupe nesse nível. Tá? Mas esse é o princípio. Tá? Então, li do disco, joguei para a RAM, agora está armazenado, eu posso fechar o arquivo do disco. Porque está tudo na RAM. Tá? É diferente quando eu estou escrevendo, né? Porque o processo de escrita eu estou jogando pro disco. Né? Então, enquanto eu estou jogando pro disco, né, desde lá da minha linha 40 até aqui a 56, eu preciso do arquivo aberto. Porque se eu fechar, eu não escrevo mais. Né? Então, por isso que o fechamento acontece só aqui ao fim da linha 58. Né? Beleza? Pessoal, eu fico falando para vocês qual a linha, é porque tem a galera online que não está vendo meu dedinho, né? Eu preciso dizer que link eu tô. Então, pois é. Então, esse é o princípio. E aí, pessoal, para quem gosta... professor, você fica falando de processador e registrador e processo seletivo e exercício difícil. Tem uma parte de vocês que provavelmente quer ir para a área de dados. Certo? É natural, faz parte do processo. Quero ser engenheiro de dados, quero ser analista de BI, quero lidar com Power BI, quero isso, quero aquilo. Beleza. Tá? Quando você vai fazer esse tipo de coisa, existe um processo chamado de ETL, que significa Extraction, Transformation e Load. Então, quando você está manipulando dados para que ele seja utilizado por um BI, por exemplo, este é o processo que você tem que fazer. Você extrai os dados da onde quer que eles estejam, modifica eles para que eles sejam dados informativos ou úteis para o teu relatório, ou o que quer que seja que você está montando, e depois carrega ele para o destino final. O que eu fiz aqui foi exatamente isso. Extraí a informação de onde quer que ela esteja, no nosso caso estava no arquivo, transformei ela para ela se tornar informativa, e depois carreguei para um arquivo. Tá? Aqui eu já fiz o relatório direto, geralmente não vai ser isso. Tá? Você só colocaria o dado transformado num arquivo, num banco de dados, onde é que fosse mais útil que alguém fosse carregar para fazer o relatório. Tá?
Mas isso que a gente fez aqui é um processo de ETL. Tosco, é verdade, mas é um processo de ETL. Tá? Então, se você vai pensar em, no futuro, lidar com dados, este é o fluxo básico que você vai seguir. Extrai de algum lugar, transforma, para deixar aqueles dados informativos ou de fácil leitura, e carrega no outro lugar onde ele vai ser consumido. Esse é o fluxo. Tá? Então, por isso que eu fiz essa distribuição do código. Começo com a extração, faço a transformação e, por fim, carrego para o destino. Tá? Beleza? Esse processo de extração aqui, pessoal, você pensar, mas é um arquivinho, né? Tudo bem. Mas e se fossem 16 arquivinhos? Né? E você precisa transformar num único resultado final? Pode acontecer? Pode, sem dúvida nenhuma. Tá? Ah, e se fosse um arquivinho, uma tabela num banco de dados e uma coleção lá no NoSQL? Podia ser? Podia também. Um arquivinho e um streaming de dados? Podia também. Isso tudo faz parte de extração. Ah, estou tentando quebrar uma página web e trazer os dados que estão lá. Fazer um web scraping. Extração também. Tá? Então, todos esses fluxos entrariam na primeira etapa, que é a obtenção dos dados. E depois, o que é a minha transformação? Juntar esses dados, né, de forma a se tornar informativo e consistente. Isso é a etapa de transformação. E, por fim, eu carrego para o meu destino, onde esses dados vão ser consumidos. Essa é a ideia. Isso é o ETL. Tá? E aí, o fluxo que vocês acabaram de fazer é algo nesse sentido. É um fluxo de ETL. Tá? Toda vez que você for lidar com um processo de extração de dados, vai ser esse o fluxo. Toda vez. Tá? Beleza? Só um minuto.